Prepare for takeoff. Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo. A partir de agora, nosso voo fará escala nas principais pistas de dança que marcaram décadas e gerações. Music Radio Show. Anos 70. Disco Music. Anos 80. Flash House. Keep that frequency clear. Anos 90. Você dançou? Eurodance. Você gostaria de ser um radialista? Gostaria de fazer parte da vida das pessoas, dando notícias, apresentando programas, prestando serviços? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Prestadora 11 2063 1370. radiooficina.com.br. Você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, terça-feira, já nublada aqui em São Paulo, o tempo virou, não é, Lu? Ai, virou e parece que amanhã vai Piorar. congelar, né? Frozen feelings, né? Não Porque gosto, a gente ainda não tá no gosto. inverno, né? Deu aquela calorada ontem. Meu filho que tá com gesso, sofrendo de coceira Tadinho, dentro daquele gesso, é. tadinho. Chegou aos 30 ontem, né, à tarde. Tava bem abafado, seco. Hoje bastante. de manhã, confesso que olhei o solzinho, achei que não fosse fechar, mas meia hora depois já tava nublando tudo. Realmente fechou. Mas a gente tá aberto aqui. Estamos ao vivo já pelo facebook.com/papo com elas oficial. Nosso Twitter é o @papo com elas. Nosso Instagram é o @papo com elas oficial. Temos também nosso canal do YouTube, é o youtube.com/papo com elas oficial. Aproveita, se inscreve lá no nosso canal, clica no sininho, receba todos os vídeos também que a gente já fez desde o começo da transmissão lá em janeiro. Tem coisa muito bacana, coisa pra rir, coisa pra chorar, coisa pra se indignar, coisa pra aprender também, que é o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai aprender como lidar com pessoas. Principalmente com pessoas próximas da gente, não é, Lu? Filhos. Com filhos. Pessoas que saem da gente. Essas criaturas que saem de nós. Não, a gente vai falar disso. E onde mais as pessoas podem ver os nossos vídeos, Lu? Lá no nosso site, papocomelas.com. Lá você também vê todos os vídeos dos nossos programas e também um monte de conteúdo bacana para você aprender. Tem dica, tem evento, tem material sobre maternidade, sobre filhos, sobre comportamento, tem de tudo um pouco. Tudo voltado para o universo feminino e tudo de muito boa qualidade. Então pode aproveitar um tempinho livre para nos visitar e aprender também. Melhor que catálogo de Netflix. Muito, e de graça. Aí também os nossos artigos estão todos no LinkedIn. Se você não está aí com tempo para ver os vídeos, vai lá no LinkedIn, no Papo com Elas, que todos os artigos também vão para lá. E hoje a gente falou que é coisa para aprender. Hoje a gente tem um assunto bastante interessante, que a gente está aqui, a gente vai falar de um assunto que é a depressão em crianças e adolescentes.
A gente, por isso, ainda está recebendo aqui no estúdio da Rádio Show, Érica Almeida Coelho. Muito boa tarde, Érica. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Olivia. Um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante. A Érica é psicóloga infantil, mestre em psicologia clínica pela Universidade Nacional da Colômbia, especialista em saúde da família e Gestalt, terapia pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Nos últimos anos, trabalhou como psicoterapeuta de famílias brasileiras que moram fora do país. Atualmente faz formação em clínica interdisciplinar da primeira infância no Instituto Sede Sapienti, acho que é, né? O latim ainda está fora do meu catálogo de idiomas. Atende na cidade de São Paulo e online pela Tela Vita. Também desenvolve um projeto pioneiro de acompanhamento domiciliar a famílias com crianças de 0 a 6 anos. Que trabalho bacana, viu, Érica? Bem legal isso aí. A primeira infância... É a primeira infância de 0 a 6 anos? Tem a primeiríssima infância, que é de 0 a 3, e a primeira infância é de 0 a 6 anos. Então, é justamente para a gente poder trabalhar nesse momento da etapa da primeira infância e evitar futuros problemas e permitir que essa criança seja um adolescente mais saudável, um adulto mais saudável e possa se desenvolver da melhor forma possível. Então, poder acompanhar as famílias que têm crianças nessa idade tem sido um trabalho com resultados bem positivos e que vale a pena, né? Eu não vou dizer que essa fase é a fase principal, porque todas as fases são importantes, né? Mas eu acho que essa, assim, do 0 aos 3, a primeiríssima infância que você falou, talvez seja mais atribulada para o pai e para a mãe, porque ainda é tudo muito novidade, né? Sim. Principalmente quando é o primeiro filho. Tudo muito novo, tudo muito... se for um pai e uma mãe de primeira viagem, muita insegurança. E lidar com essas etapas do desenvolvimento, sempre vem muitas incertezas e perguntas, será que isso é normal, não é normal? Será que meu filho está se desenvolvendo bem? Chora muito, não dorme, não come, não andou no tempo. E aí vem uma série de questões que são angustiantes, muitas vezes, e vai se agravando com a questão do comportamento. As birras, as mordidas, a interação social e a tecnologia que hoje em dia está aí, que muitas vezes os pais têm dificuldade de como administrar, como é que eu educo, coloco limites sem fazer isso de uma forma utilizando o castigo físico, a agressividade. Então, tem muitos temas aí para a gente poder falar. Sem ser de forma autoritária também, né, Érica? Porque Sim. isso acaba ficando na memória, o registro Sim. da criança, como você Sim. falou, dessa primeiríssima infância, tem registros importantíssimos que ela vai levar o resto da vida. E se tiver alguma coisa muito traumática logo nesse começo, pode ser um problema muito grande no futuro, não é? Claro. Primeiro porque nesse momento a gente fala que está se desenvolvendo toda a personalidade, todo o repertório que essa criança ela vai desenvolver depois é trabalhado aí. Então, se você oferece para essa criança uma base segura, relações que acolhe, que estabelece uma base, que dá segurança, que ensina, que dá exemplo, que é estável, essa criança ela vai poder lidar, inclusive, com os aspectos mais difíceis de sofrimento, de dificuldades, às vezes, com o coleguinha, com o mundo lá fora, de forma muito mais segura, né? Por isso que a gente fala que quando a gente consegue trabalhar nesse escopo da primeira infância, a gente prepara essas crianças, futuros adolescentes e adultos de forma muito mais efetiva, emocionalmente, socialmente, em todos os aspectos. A gente até comentou outro dia aqui, né, Lu, sobre a inteligência emocional. Sim. Eu acho que é importante ver que começa desde a infância, desde a primeiríssima infância, essa construção da inteligência emocional, né, Érica? Sim, da autoestima. Exato. Que a gente fala, né? E a gente vê muitas vezes como essa criança, ela absorve tudo. Eu brinco que criança é como uma esponjinha. Exato. É uma esponjinha que tudo absorve. Então, muitas vezes o pai, a mãe, ele não se dá conta e a criança está absorvendo os problemas que ele tem no trabalho, as dificuldades na relação do casal, é uma mudança de escola, uma mudança de cidade, ou uma avó que era muito apegada e faleceu, e aí o pai e a mãe acham que porque é criança não precisa abordar, não precisa falar, e tudo vai ficando ali. Então, a criança ela precisa sempre desse adulto
para poder ajudar a decodificar o mundo, né? Exato. Então ela tá triste, só que ela não sabe que aquilo é tristeza. Então ela precisa que aquela pessoa que está ali, que não necessariamente é o pai, a mãe, às vezes é o professor, é o tio, é a vizinha que também cumpre esse papel de poder ensinar e ajudar a criança a lidar com essas emoções, a entender que é triste e que ela pode ficar triste, que é algo que acontece, que é da vida. Porque a gente fala, o tema hoje é depressão na infância e na adolescência, mas é muito importante a gente pensar que antes da depressão existe o sofrimento. Exato. Né? E muitas vezes, principalmente hoje em dia, a nossa sociedade não sabe dar lugar para esse sofrimento. É como, não, sofrer é ruim, tem que estar feliz, tem que estar produtivo, tem que estar funcionando bem. E não é assim. Então, eu lembrei do filme da Disney, o Divertidamente, Sim. que ele conta a história dessa menina que muda, né, de uma cidade para uma longe, com um clima diferente. E aí, quando se desenvolve todo o filme com as emoções da tristeza, da alegria, da raiva, do nojo e do medo. E como muitas vezes é isso realmente que acontece, né? Para os pais não entendia por que ela estava assim. Eu tô com saudade dos meus amigos. Não, mas você vai fazer novas amizades. Tudo bem, mas para ela poder fazer novas amizades, ela precisa viver aquele luto, viver aquela tristeza e entender que aquilo faz parte, né? Então, muitas vezes, esses processos, eles são... os pais não sabem como lidar. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante destacar é que o adulto que cuida dessa criança, desse adolescente, precisa entender que, assim como nós, a criança, ela sente tristeza, ela sente raiva, ela se frustra, ela tem decepção. Às vezes, em casa tá tudo bem, mas no colégio ela pode estar sofrendo bullying, Exato. ela pode não ter amigos, ela pode ter medo de alguma situação. A gente não sabe o que é que... a gente não controla todos os espaços e tudo que acontece com essa criança. Então, poder ter esse olhar para essas situações é importante para a gente prevenir, porque é o que eu falo, a depressão, ela tem crescido, infelizmente, mas eu sinto que se a gente puder ir identificando esses pequenos fatores que antecedem, a gente pode não chegar nesse ponto. Claro que existem casos que são com outras causas, existem casos que advêm de abandono, por exemplo, crianças institucionalizadas, a gente sabe que o índice de depressão é muito maior, que crianças que têm doenças crônicas ou que desde pequenininho passou muito tempo em hospital, tem uma diabetes, crianças queimadas, são situações que favorecem a depressão, mas a gente vê hoje em dia muitas crianças que aparentemente poderiam estar em seu desenvolvimento normal, demonstrando esses sinais de alerta de que algo não está bem, né? Érica, foi importante você falar do filme, do Divertidamente, que enquanto acontecem todas as cenas lá, a conversa é dentro da cabeça da menininha. Sim. E os pais não fazem ideia. E eu acho que isso é uma mensagem importante para o pai e para a mãe. Não partir do princípio, porque eu sou adulta, eu sei tudo. Né? Não sabe. E a conversa interna acontece na cabeça da criança desde muito pequeno, certo? Sim, desde muito pequeno. E é disso que eu estava falando também, que assim, no momento em que o pai, a mãe, abre esse espaço, né, se interessa e busca entender, ele possibilita justamente esse diálogo que está ali interno, na cabecinha da criança, com os recursos que ela pode, com esse pai, essa mãe que às vezes pode falar, filho, isso que você está sentindo, você está triste, né? O papai já sentiu assim, e conta uma história, e fala algo. Então, aquilo, além de conectar esse pai com esse filho, essa mãe, ele possibilita que a criança, ela também vá entendendo que, nossa, isso que eu estou sentindo, não sou só eu que sinto. Isso, exato. Meu pai falou que sente, ou um amiguinho. Então, aquilo cria uma identidade e fortalece, e vai criando esse repertório. Então, quando isso acontecer, eu posso ficar triste, mas depois eu vou ficar feliz. E depois e aí a criança, ela vai transitando e vivendo em todas essas emoções. Então, é importante falar sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Às vezes a mãe e o pai, não, mas isso daí não precisa falar, mas assim, a criança não entende, né? Precisa dar nome aos bois. É engraçado isso que você fala, eu gosto muito de falar disso, que a gente que estuda, né?
Tem pesquisas que dizem que desde a barriga o bebê ele já absorve, ele já sente muitas coisas. Então, um bebê, você vai fazer uma mudança de cidade e você tem uma bebê de 8, 9 meses. Aí você tá estressada, faz toda a mudança, vai. Chega lá, a criança de repente começa a acordar 10 vezes na noite. Fica irritada e chorando e você acha que não entende por que isso está acontecendo. A criança, ela tá notando que ela não tá no ambiente dela, que tem alguma coisa estranha, que tem diferente. Parece, eu brinco que eu falo, às vezes é essa conversa que você vai falar, claro que de uma forma lúdica, como uma mãe conversa, então, poder falar, filho, a gente tá mudando, agora a gente vai morar em uma outra cidade, o papai vai trabalhar, a mamãe também, vai passar esse momento, e isso daí que parece muito simples, já conecta com essa criança desde muito pequena e vai ensinando a ela que aquilo ali a criança ela precisa ter um ambiente previsível, ela não pode viver na incerteza, ela precisa saber o que está acontecendo numa linguagem, claro, você não precisa falar de uma forma dura, numa linguagem que ela possa entender, numa linguagem que ela possa compreender e que aquilo faça sentido. Muito bem. Érica, já a gente vai para o nosso intervalinho, mas de forma bem rápida. Tá. A gente quer saber, é impressão ou parece que os jovens estão sendo acometidos pela depressão cada vez mais cedo? 1 minutinho pra gente. Cada vez mais cedo. Infelizmente, isso tem aumentado e aí a gente vem com as questões, tem as relações das famílias, o estresse, a ansiedade, a depressão dos próprios pais, a comunicação cada vez mais escassas, os pais e os filhos se comunicam através do WhatsApp, das redes sociais. Uma solidão, né? Porque nessa questão da tecnologia a gente vê cada vez mais as pessoas sozinhas, né? Conectadas e afastadas, porque é uma relação superficial, né? E o que a gente vê é que o adolescente, ele responde. E além disso, ele se sente só e ele não se sente à vontade para buscar ajuda. É isso aí, a gente vai para um pequeno intervalo agora, daqui a pouco a gente volta e a gente fala um pouquinho mais, desenvolve mais esse tema. Certo. Tá, ok.
Estamos de volta aqui no Papo com Elas, a gente falando sobre os nossos filhos aqui com a Érica no Ai, a gente adora quando vem psicólogo aqui, né, Olivia? A gente faz consulta, olha só que abusadas. A gente faz terapia, a gente é abusada. Muito bem. Mas a gente estava falando, Érica, dessa coisa, né? Você falou, a pergunta, né, que a gente tinha sobre o jovem cada vez entrando mais na depressão, isso se deve, então, a esse afastamento, né? A gente está junto pelas redes sociais, mas está afastado pela vida real. A gente acaba, né? O jovem, a gente estava comentando, tem tudo em casa, mas falta o afeto. Isso, o afeto. E tem algo também que, assim, algo básico que é escutar. Hoje em dia as pessoas querem as coisas tudo muito práticas, querem a solução. E nisso eu me preocupo às vezes com esse diagnóstico de depressão, porque é como se você colocasse aquele rótulo e aí, então ele tem depressão, ele vai para o psicólogo e para o psiquiatra, ou seja, lá para que profissional, e não tem mais nada a fazer. E às vezes é justamente uma ordem inversa, como eu posso dar apoio, como eu posso conversar, como eu posso apoiar, escutar esse adolescente para que ele não precise chegar nesse ponto de procurar uma ajuda externa, né? Como muitas vezes os pais não conhecem os filhos, não sabem do que o filho gosta, se o filho está sofrendo, se está triste, não sabe nada, né? E esse filho dá sinais, ele vai mostrando. Por isso que é tão importante você ter esse acompanhamento mais próximo, porque assim você consegue também notar mudanças no comportamento, uma agressividade que você vê que está exagerada, ou uma tristeza muito grande, alteração no apetite, de repente não quer mais comer, não tem energia. Então, claro que assim, não é porque o adolescente está apresentando um sintoma que ele tem depressão, mas são sinais que a gente precisa estar atento, né? Que a gente precisa olhar. E eu sinto que é um pouco a gente inverter essa ordem e sim existe a depressão, tem aumentado, e o que é que a gente precisa olhar? O que eu falei no início, que é o sofrimento, né? Às vezes a gente não consegue ouvir de um adolescente, ou a gente acha que é bobagem porque ele acabou o namoro de 1 mês e ele tá muito triste, e você fala, isso é bobagem, vai passar. Ok, vai passar, mas naquele momento, para ele, é algo que realmente está doendo. Então, às vezes, é um colo que você vai dar, é ficar perto, é deixar, às vezes, ele no canto, é contar, como eu falei. Isso é tão, tão bonito, e a gente vê cada vez menos que é esse contar, compartilhar histórias, compartilhar um pouco da sua vida nesse momento em que algumas situações de crise ou difíceis acontecem com seu filho, e que ele possa entender, nossa, eu não estou passando por isso sozinho. Isso é uma validação, que é até importante para o adulto. A gente, quando se sente desrespeitado, ou com os limites violados, a gente precisa dessa validação também. A pior coisa foi o que a gente falou aquele dia que a Débora, que a Débora veio aqui. Da pessoa chegar num médico, por exemplo, e falar assim, doutor, eu tô com tal coisa. Não liga, isso é coisa da sua cabeça. Não é da cabeça. Valida o meu sofrimento. Exatamente. Porque eu estou sentindo. Então, essa é a mesma coisa com o adolescente, com a criança. Não é porque é criança que a gente não tem que validar. Dela falar que tá triste e você querer saber mais por que você tá triste, né? Claro, isso é um pouco assim, a questão a depressão, muitas vezes ela vem como esse pedido de socorro, esse pedido de me veja, me reconheça, eu tô aqui, tá difícil, eu tô sofrendo. E muitos pais às vezes ignoram ou não sabem lidar. Eu não gosto nem de falar que ignoram, eu acho que é mais que às vezes não sabem como lidar com aquilo. Ou como você falou, é na escola, é no trabalho, de ouvir realmente, escutar o que essa criança tá dizendo, e às vezes você não precisa você não precisa dar uma solução, você precisa escutar. Exato. E no momento que você escuta, aquela criança, aquele adolescente pode se sentir aliviado, deu um lugar para aquela tristeza, e aquilo ali vai se resolver, vai ficar de uma forma tranquila, não fica acumulado, né? Porque quando fica acumulado, ela não consegue nem ver quais ferramentas que ela tem para lidar com aquele problema. Se ela consegue desabafar, coloca aquilo para fora, é como se ela colocasse realmente numa cadeirinha, enxergasse o problema e aí conseguisse ver como vai lidar com ele. E outra coisa, o pai e a mãe não sabem tudo, né? Não. Tem que assumir essa postura de que não sabem tudo. E quando a criança ou adolescente chegar com algum problema, falar assim, olha, eu não sei como resolver isso, mas a gente pode procurar juntos. Procurar junto, buscar ajuda, assim, é o que eu falo.
criar filho, hoje em dia, com a vida dos pais, com toda a correria que a gente sabe que acontece, não é fácil. Não tem receita. Não é porque você é médico, você é psicólogo, você trabalha com crianças que você não vai ter. Você vai passar por muitos desafios. Então, pedir ajuda, às vezes tô achando que meu filho não tá estranho ou tá muito calado. Vou lá na escola e vou perguntar se a professora tá percebendo alguma coisa diferente. Aí não, aqui ele tá bem, vai, conversa, senta, se colocar nesse lugar de acompanhar, né? Você tem um lugar que é sim um lugar de autoridade, existe uma hierarquia, mas você pode fazer isso de uma forma de acompanhar, que essa criança possa sentir, esse adolescente possa sentir que ele pode contar com o pai, com a mãe, ou a professora, ou que figura seja que possa prestar esse apoio. Isso é muito, muito importante. Tem uma pergunta aí, Neoli. Não, ainda não consegui. Pra mim ainda não chegou. Apareceu aqui, ó. Tem uma pergunta tá. aqui. A Priscila está perguntando. Oi, meninas, queria fazer uma pergunta para a doutora. Minha filha está do jeito que a doutora disse. Perdeu o apetite, está agressiva, tem constantes mudanças de humor em questão de minutos. Não é mais a menina alegre que era. Fala pouco em casa e faz uma fuga, ficando no celular o máximo de tempo. Isso são sinais de depressão? Ela faz acompanhamento psicológico no passado. Não, ela fez, desculpa. Acompanhamento psicológico no passado, mas por outras questões. Tá. Bom, assim, são sinais que a gente precisa dar um lugar e uma importância. Não vou dizer, isso é depressão, mas sim, é importante você buscar ajuda e entender. Primeiro, quando foi que isso começou a acontecer? Teve algo que você sente que pode ter influenciado na escola, em casa, conversar um pouco para entender esse contexto e buscar ajuda, porque como eu falei, às vezes ela está apresentando esse sintoma, mas é por algo pontual, por algo circunstancial, alguma dessas mudanças que eu falei, que nem sempre a criança ou o adolescente consegue verbalizar. E aí, buscando ajuda, uma terapia, uma orientação, isso pode se resolver, né? Só pra gente não já colocar o rótulo, ela tá depressiva e precisa, né, de psiquiatria, psicologia, mas é assim, vamos olhar para isso, vamos entender o que está acontecendo e buscar uma orientação de um profissional. Então, a dica é investigar. Investigar, né? Antes, sempre, papai, mãe, sempre investigar antes. Investigar com a criança, investigar na escola, nos ambientes que a criança frequenta. Pensar, às vezes, a gente esquece que aconteceu algo ali que pode estar influenciando e a gente não se dá conta, como eu falei, uma mudança de casa, uma morte de algum ente querido, ou a própria mãe, o próprio pai pode estar passando por alguma situação de estresse. A questão do baixo rendimento escolar, isso também é algo que às vezes mexe muito com a criança, com a autoestima. Porque não é só o fato da criança, não é porque tá mal, vai ruim na escola. Às vezes ela vai ruim na escola e por isso que ela fica mal. Exatamente. Né? Então, isso se confunde muito, né? Que é o que diferencia também essa depressão na infância, na adolescência da depressão adulta, é que os sintomas, eles se misturam com outras coisas porque a criança, ela tá em desenvolvimento. Então, às vezes, ela tem um baixo rendimento e aquilo é uma causa. Ou, às vezes, você espera que a depressão ela demonstre sinais de tristeza, de apatia, de falta de interesse. E tem crianças que manifestam com agressividade, com irritabilidade, com choro excessivo, com raiva. Então, vem de formas diferentes, até com hiperatividade também. Sim. Então, se confunde muito, né? Tem um ponto que eu queria falar aqui, claro, que é simples, mas é um sinal muito claro, que é uma criança que não brinca é uma criança que merece uma atenção especial. O primeiro sinal de que a criança está no desenvolvimento dela saudável, que ela está fluindo, é que ela possa brincar. Quando a criança brinca, ela elabora as coisas, ela fala, ela cria, ela constrói. Isso é da criança, né? Essa vivacidade, esse brincar. Então, se seu filho ou sua filha ou alguma criança que você convive, você percebe que essa criança não demonstra interesse por brincar, por jogar um videogame, por interagir, por nada assim, isso merece uma atenção
ou sim ou sim. Não necessariamente, como eu falei, ela tá com a depressão, mas tem algo que a gente precisa investigar. Mesmo que ela brinque sozinha? Pode brincar sozinha. Tá, é o não brincar que é o perigo. não brincar é quando você chega num lugar que você vê. Ou aí vai depender da idade, porque, por exemplo, as crianças menores de 2, de 3, ela tem essa curiosidade e esse movimento do brincar com qualquer pessoa que ela sinta segurança. E que ela vai e brinca. Quando a criança ela vai ficando maior, ela também fica mais seletiva. Sim. Ela não fala e ela não brinca com todo mundo. Mas é esse ponto desse interesse, né? A criança ela tem essa vivacidade, né? Esse brilho no olho que a gente fala, esse sorriso no rosto que você vê que a criança traz. E eu sinto que por isso também assusta tanto os pais a questão da depressão e a questão desse lidar com a tristeza na criança. Né? Érica, e a depressão tem fator hereditário? Tem. Então, a gente não pode excluir pais que têm ou teve episódios de depressão ou que na família tem casos, aumenta muito essa possibilidade. Então, pode ser que a criança esteja apresentando sinais, mas ela vai precisar do acompanhamento. Fatores hereditários, os genéticos, eles estão presentes. Tem os fatores sociais, que às vezes também são alheios ao pai e à mãe, questões, como eu falei, de trauma, questões sociais, de mudanças difíceis, por exemplo, a questão das migrações forçadas, os desastres, são fatores externos que influenciam nessa sintomatologia da depressão também. Mas o hereditário aí, ele entra num desequilíbrio bioquímico do corpo da criança? Aí é isso. Se é uma família, por exemplo, em que já tem um histórico de muitas pessoas naquela família têm uma depressão, aí a gente já entra numa questão biológica, química, que pode ser um fator de risco, né? Pode ser que essa criança, ainda tendo esses fatores, não desenvolva. Mas se ela, de repente, passa por situações sociais, na família, que possam agravar, isso pode ser mais forte. E, Érica, se uma criança ou um adolescente passou pela depressão, fez um tratamento e tá bem, ele pode voltar a ter depressão? Ou por outro motivo, ou até pelo mesmo motivo? Isso é uma boa pergunta que você faz, porque a gente, às vezes, primeiro assim, ela pode passar por um episódio de depressão, que pode ter uma causa ali do momento, ou algo muito pontual, e fazer o tratamento e ficar bem. Mas isso não impede de que em outro momento, por outro motivo, por outra circunstância, ela volte a sentir dessa forma. Por isso, não é uma coisa definitiva. Não quer dizer que, a partir do momento que ela tem um diagnóstico, ela vai ter esse diagnóstico por toda a vida, mas também não quer dizer que, passado por um episódio, fez o tratamento, ela nunca mais vai ter aquele quadro. E a tristeza e depressão são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Como eu falei no início, a tristeza é uma emoção de todos os seres humanos, em todas as etapas e fases da vida. E é importante que a gente possa permitir que essa expressão seja manifestada, né? Então, existem situações em que você vai ficar triste. E você vai chorar, você pode perder o interesse por algumas coisas. E o que é que vai fazer essa diferença? Por quanto tempo, né, aquilo está acontecendo? Porque você ficar triste por um tempo ou em situações, ok. Mas se aquela tristeza ela é prolongada, ela dura meses e você vê que não tem resposta, aí a gente já começa a pensar em um quadro depressivo. E a criança é capaz de reconhecer que está deprimida? Depende da criança. Existem algumas crianças, eu já atendi criança que chegou na primeira consulta e disse que estava ali porque ela sentia solidão, né? Então, você pensa que não é uma frase muito comum para uma criança dizer, que se sente só, que tem vontade de morrer. Então, às vezes, a criança ela pode não saber exatamente, tenho depressão, mas ela sabe que algo não está legal, que ela precisa de ajuda. Tá, e aí o diagnóstico da depressão, ele não é fácil de ser Não feito, é fácil. Né? Na verdade, assim, o diagnóstico da depressão na criança e no adolescente, ele é recente e ainda é algo muito controverso. Por quê? Porque ele é um diagnóstico clínico em uma etapa, em um momento do desenvolvimento, em que existem muitos fatores
que se misturam, né? Fatores do desenvolvimento, outros problemas de saúde, de vida, crises que são de cada etapa do desenvolvimento. Então, tem que ser um diagnóstico muito cuidadoso, né? Não só assim, meu filho está sem apetite, não dorme, aí tem depressão. É investigar, acompanhar, olhar cada caso, né? Ter esse olhar do psicoterapeuta, do profissional, para poder entender e ajudar nessa identificação. Por isso que é tão importante, né? A gente ter um olhar, prestar atenção nos nossos filhos e buscar ajuda com o profissional certo. A gente vai agora para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continua mandando sua pergunta, não sai daí.
Voltamos, estávamos falando aqui dos nossos irmãos, né? É porque a gente, isso a Érica até tinha comentado, né? A gente esquece que a gente também já passou por isso, né? De ter sido adolescente, de ter vivido aquela angústia sem saber direito por que você tá sentindo aquilo, de repente não ter essa abertura com o pai e com a mãe para poder investigar o que é. É que a gente ali, assim, né? A gente ainda teve sorte e saímos bem, vamos dizer assim. Mas tem muita criança, muito adolescente que precisa dessa validação. E muito pai e mãe que às vezes compreende, tá conseguindo notar os sinais, mas também não sabe o que fazer para lidar, né, Érica? Porque não sabe como ter essa abertura. Claro. Que muitas vezes o adolescente também dificulta um pouco. Eu tenho um filho adolescente, eu sei que às vezes, para você tirar alguma explicação, entre aspas, né? Não que esteja investigando, mas um porquê que você tá assim, aconteceu alguma coisa, é difícil. Cria uma casca, né? Cria uma cascazinha. E como pai e mãe, você tem medo de, às vezes, usar autoridade, que você sabe que não vai dar em nada se você... Não, você vai ter que me contar, não existe isso mais, né? Você já tem que tratar meio que por igual ali, não é, Érica? Sim, aí vem um ponto que é importante, porque, de fato, o adolescente, com a criança, ela busca esse pai, essa mãe, ela demanda, ela, né, quer atenção, ela fala... conta todas as coisas, e o adolescente ele vai ficando mais retraído, é do processo dele de se diferenciar realmente, porque ele está começando a construir a identidade dele para ser um adulto e independente dos pais, né, é o que se espera. Então tem essa postura mais fechada, embotada, introspectiva, e às vezes os pais, eles com razão se angustiam, se desesperam, porque é um pouco como se fosse um universo que ele não consegue acessar. Sim. Né? É um universo que ele não consegue acessar. Ainda assim, o que a gente sempre fala, um ponto do que eu já falei antes, lembre de fazer esse trabalho desde muito pequeno. Sim. Porque aí na adolescência você consegue ter alguma abertura com esse adolescente. Se vem desde lá pequeno, nesse momento vai piorar. E vai piorar muito, né? Então, nesse momento, eu falo sempre o seguinte, tentar acompanhar, saber os lugares que ele frequenta, com as pessoas que ele anda, o ambiente, o que é que ele gosta, o que é que ele chama a atenção dele, quais são os interesses. E, ainda que ele não queira falar, poder falar, você não quer falar, mas você sabe que eu tô aqui. O que você precisar, né? Você pode contar comigo. Mesmo que eu não concorde, mesmo que o que a gente vai conversar possa estar em desacordo, eu tô aqui, né? Eu pode contar comigo. E às vezes vai ter que falar isso muitas vezes, né? O adolescente, ele tem essa casca mesmo, né? Ele tem esse jeitão que você sente um pouco como... que ele quer distância, né? Parece que tem espinho. A pessoa que ele menos quer ficar perto e conversar é o pai e a mãe. E nesse momento, os amigos que exercem a maior influência. Então, conhecer os amigos do seu filho, interagir, criar uma relação, né? O que eu brinco, quando eu era pequena, tinha algumas mães que falavam, eu trago para casa, né? Eu trago para perto, porque assim eu acompanho, né? Eu tô vendo, né? Então, um pouco claro que nem sempre dá para trazer todo mundo para casa, mas tá perto, é saber, é se interessar por esse universo deles, pelas colegas, o que estão pensando, o que estão fazendo, eles sentirem que esse canal tá aberto. E o mais legal, Érica, que em algumas circunstâncias, os amigos acabam sendo mais próximos do pai e da mãe do que o próprio filho, né? Exato, Mas às vezes eu vejo isso com o meu filho, né? Ele sai mais com os pais dos outros do que comigo e com o meu marido. Até porque a gente tem outro e aí não dá pra deixar um e sair com o outro e tal. Mas assim, essa questão de trazer e tal, existe uma rede de mães de adolescentes que ficam ali por trás, né, no WhatsApp, olha, aconteceu tal coisa, fica de olho nisso, existe isso, e é bacana, porque é como você disse, tem que cuidar. Às vezes em casa é uma atitude, até porque a gente é o pai e a mãe, então ali é a figura, entre aspas, opressora pra ele ali no momento, e na casa do amigo ele consegue até se expressar mais, às vezes até se abrir, né, não tem como controlar isso, e se a informação chegar em você, acho que ele tem mais que agradecer que chegou, né, pra poder tomar as providências ali. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que os pais eram mais jovens, então eles eram mais colados, davam mais abertura, e eu ia muito pra lá. E muitas vezes conversava com eles. Então, às vezes, os pais do amigo também
podem funcionar como essa rede de apoio, como esse adulto que vai acolher, né? Então, esse contato, ele é super saudável e pode ajudar muitos adolescentes. A gente estava falando do diagnóstico da depressão. Eu queria, então, que você desse um caminho, assim, para quem está percebendo que tem algum sinal. Qual é a primeira coisa que deve fazer? Já deve levar no médico logo de cara? Como é que é? Certo. Então, primeiro, assim, esses sinais, vamos dizer, tem alguns sinais, como eu falei, que a gente precisa investigar e observar. Então, você vê essa mudança repetida de comportamento, uma alteração no apetite, no sono, irritabilidade. Uma criança que era muito ativa, está de repente sem energia. Uma criança que era mais tranquila, muito agitada. Agressividade. Quando a criança é pequena, tem a questão do xixi na cama, da enurésia, hipoprese, que também está dizendo assim, alguma coisa não está legal, né? E aí você vai ver esses sinais. Conversa com o médico, se tiver um pediatra, com alguém. Conversa com a escola, que a gente precisa fazer essa aproximação também. E observa. Se você vê que aquilo é pontual e você conversa e com essa rede de apoio você consegue resolver, ok. Se você vê que isso está se prolongando, que você não está se sentindo segura, está angustiada, procura um serviço de saúde. A gente tem um serviço de saúde público, tem as unidades básicas de saúde, tem os centros de atenção psicossocial, os centros de referência. É importante ver por localização mesmo, no seu bairro, qual é o centro de saúde que existe para você poder, a partir daí, derivar para um serviço especializado quando ocorre. Um caso em que já tem muitos desses sinais que eu falei, uma ideação de suicídio, de morte, aí a gente já precisa, o sinal de alerta aí já está vermelho e a gente precisa já procurar um serviço especializado de saúde mental, né? Algo só para fechar aqui na questão de adolescentes, porque eu sei que muitas mães se assustam e é algo que é muito presente hoje em dia, a questão dos cortes, né? Da automutilação e desses cortes. Isso é um sinal de alerta, não necessariamente essa criança vai cometer um suicídio, mas isso quer dizer que ela está em sofrimento e precisa de uma atenção. Pode ser, inclusive, a atenção dos pais, mas se você sente que não pode lidar com aquilo, que está difícil, procure uma ajuda profissional. Érica, e na adolescência as meninas estão mais suscetíveis a ter depressão do que os meninos ou não faz diferença? Existe uma pequena, né, proporção aí que as meninas, elas têm mais essa... Eu acredito que aí tem uma questão cultural também, porque as meninas, elas se permitem expressar e lidam, né, de uma forma como se fossem um pouco mais vulneráveis em alguns aspectos e em questões sociais muitas vezes também, porque estão expostas às questões da sexualidade, a aceitação, os padrões de beleza, a exigência de um corpo bonito. Tem uma série de questões que eu sinto que são mais duras com as meninas mesmo, né? Muito bem. As redes sociais hoje, elas exercem esse papel de agravante? Sim, a gente precisa ter muito cuidado com redes sociais, tanto no sentido dessas imagens, desse padrão, de criar muitas vezes um ideal de beleza, um ideal de vida bacana, um ideal de êxito, de sucesso, que esse adolescente olha para ali, quer aquilo e eu não tenho isso, então eu sou um fracasso, eu não presto para nada e tudo isso. E tem um outro lado que é muito perigoso, que é a questão do incentivo às automutilações, a essa orientação que a gente sabe que tem na internet de como fazer algumas coisas. Pessoas, claro, adultos, muitas vezes, de má fé. E como essa informação, ela chega muito rápido ao adolescente, muitas vezes os pais nem sabem. Na verdade, isso até nos grupos de mães aí andou rolando. O da baleia. Não era só o da baleia, mas tinha uma arte, fizeram uma arte mesmo ensinando a se cortar sem sentir muita dor. Sim. Tinha que deixar a água do chuveiro cair, água gelada, aí acho que dava uma adormecida, e a criança ia lá e fazia tal coisa, para não sangrar muito. É um horror, gente. Gente que gasta tempo ensinando esse tipo de coisa. Por isso que a gente precisa, então, acompanhar as redes, não num sentido investigativo, mas de acompanhar, de saber o que a criança está vendo, de saber o que é que ela está acessando, o que ela está lendo, o que é que ela está consumindo, porque isso tem um impacto grande. E um outro ponto é que, assim, a gente sabe que muitas vezes os pais, eles não conseguem ir numa terapia presencial ou buscar essa ajuda, e isso, hoje em dia, pode ser feito de forma online.
o tratamento, como é feito o tratamento? Depois de diagnosticada a criança e o adolescente, eles têm um tratamento medicamentoso que nem é para o adulto? Como é que é? Certo. Primeiro, assim, a ideia inicial é que ele comece com acompanhamento psicológico, uma psicoterapia. E os casos mais graves, se tiver um prejuízo muito grande nessa questão do funcionamento, do sono, do apetite, a partir de uma avaliação psiquiátrica, ele pode ser medicado. Mas é o que a gente fala, com todo cuidado, com toda precaução, para a gente também não medicar de forma excessiva esse adolescente ou essa criança e provocar prejuízos no desenvolvimento. Então, primeiro, eu diria que passa pela avaliação, começa com a psicoterapia e, em casos extremos, sim, é necessário o medicamento. Bom, para terminar, a gente está chegando no final do nosso programa, eu queria que você falasse sobre a Telavita. Como é que funciona essa plataforma? Quem quiser acessar, como é que faz? A Telavita é uma plataforma de atendimento online, né, de atendimento psicológico, regulamentada pelo Conselho de Psicologia, que presta um serviço de qualidade em qualquer lugar que você esteja, mesmo no Brasil ou até mesmo no exterior. Então, você pode entrar, lá tem profissionais qualificados e essa assistência, que muitas vezes é difícil presencialmente, ela pode ser feita com a mesma qualidade de forma online, né? Muitas vezes, uma orientação para os pais já pode ajudar, já pode ser um recurso nesse tratamento inicial, antes de procurar um psiquiatra ou uma terapia específica para o filho. Às vezes, essa escuta para os pais já é o tratamento. E o adolescente, desde que o pai autorize, também pode fazer essa terapia online. Às vezes, por estar com dificuldade de sair de casa, por estar com medos, por não querer ter esse contato, desde que autorizado pelos pais, também pode ser feito o atendimento. Muito bom. É muito legal ver que nessas épocas de redes sociais, né, é uma forma que o Nem tudo está jovem perdido. tem também de buscar ajuda. Às vezes ele é muito fechado, não quer realmente se abrir. Pela rede social, ele acaba, pela plataforma, ele acaba tendo essa possibilidade de ajuda bem mais fácil, né, Érica? Sim, com certeza. E mesmo nas redes, hoje em dia tem crescido muito o número de páginas e de profissionais que têm oferecido informação também de qualidade. Então, a gente tem visto muito esse trabalho de psicoeducação nas redes sociais e que, como você falou, não só o lado ruim, mas esse lado que pode ser o link para essa criança, para esse adolescente buscar ajuda. É isso aí. Érica, deixa os seus contatos, quem quiser conhecer mais seu trabalho ou, de repente, tirar alguma dúvida. Claro, sim. Eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, faço parte da Telavita, então no site da Telavita, www.telavita.com.br e PC Érica Coelho nas redes sociais. Muito bem, é isso aí, Oli. É isso aí. Obrigada, Érica, pela sua presença. Acho que é muito importante a gente ver que, prestando atenção nos nossos filhos, a gente tem chance muito grande de ajudá-la a ter uma vida feliz, uma vida saudável e feliz. E eu acho que essa é a dica que fica para nós pais, né, Lu? De que a gente precisa olhar sempre para os nossos Vigilância constante, né? É isso aí. O Papo com Elas vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Eu amanhã tô cuidando de um menininho de braço quebrado, que amanhã não tenho com quem fique com ele. Então, mas eu estarei aqui, mas me façam companhia. Façam, eu vou ficar te acompanhando. Se der, eu faço umas perguntinhas online também. Tá Lu. bom. Então, até amanhã. Um beijão e até lá. Obrigada, Érica. Beijo. Obrigada, eu que agradeço. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde. Fasten your